Filipa Roseta, estou aqui pela Câmara Municipal de Lisboa. Esta sessão é muito importante e estamos muito satisfeitos com a presença, porque nós vamos precisar de muita comunicação durante esta grande obra que a cidade vai ter. Portanto, é a obra do Plano Geral de Drenagem de Lisboa, que vai ser aqui apresentada pelo nosso engenheiro Silva Ferreira, que sabe mais disto do que todos nós, e é uma obra, como todos sabem, que já começou há muito tempo atrás, não é? Começa a ser imaginada em 2004, mas é finalmente aprovada em 2015, portanto nós aqui estamos só de passagem, a tal corrida de estafetas, mas cabe-nos a nós, nesta passagem, construí-la. Portanto, apanhámos o momento da construção, que vão ser cerca de entre 2 a 3 anos, e nós, acima de tudo, a nossa missão é explicar para que é que a obra serve e acompanhar muito todo o impacto que a obra vai ter na vida da cidade. A obra serve fundamentalmente para tornar a cidade mais resiliente às alterações climáticas e às inundações. Portanto, a ideia é não haver tantas inundações na zona baixa da cidade. Não só as que já existem hoje, mas aquelas que se prevêem que venham a aumentar, porque os eventos vão ficar cada vez mais concentrados e extremos. Portanto, é tornar a nossa cidade mais resiliente. Essa é a missão, é o objetivo e tem sido consensual entre todas as forças partidárias que isto é uma obra importante e que tem que ser feita. Foi aprovada pela unanimidade e, portanto, nós agora estamos aqui com a tarefa de a executar. Acima de tudo, o que é que vocês vão entender? A obra é, na sua maioria, subterrânea. São 2 grandes túneis que vocês vão ver o que são, mas atenção, vai ter 7 estaleiros na cidade, que há superfície, que vão ter um impacto na vida da cidade. E é sobre isto que nós vamos querer começar a falar hoje. Estes 7 estaleiros que vão ter um impacto à superfície na vida da cidade. Onde é que eles estão, a quem é que vão impactar e como é que nós, Câmara, acima de tudo, podemos fazer para minimizar o problema que eles vão ser para as pessoas que estão nessas zonas. Portanto, esta é a nossa primeira missão. Portanto, acima de tudo, sigam a obra, vão ouvir agora as explicações técnicas, vejam bem onde é que estão os estaleiros e vamos tentar andar muito próximos. A nossa ideia política e a nossa missão é estarmos completamente muito próximos no terreno, a explicar tudo o que está a passar, com o apoio de todos, portanto, todas as associações, todas as forças políticas, todas as entidades, todas as instituições que vão ser impactadas por estes 7 estaleiros. Vamos estar muito próximos para as informações serem muito coerentes e a nossa estratégia é essa, em comunicação total, que é para todos estarmos presentes do que é que se está a passar a cada momento e durante todo o tempo em que a obra vai correr, que há de ser alguns entre 2 a 3 anos. Portanto, estas são as informações fundamentais. Eu passava já aqui ao nosso maratonista, não é? Que eu digo sempre que isto é uma corrida de estafetas e na nossa estafeta cabe-nos a nós fazer a obra, mas aqui o grande maratonista desta vai-vos explicar tudo o que levou para chegar até aqui e tudo o que a obra implica. Muito obrigada a todos. Ora, bom dia, chamo-me Silva Ferreira, sou o coordenador da equipa de projeto do Plano Geral de Drenagem de Lisboa e vou ver se consigo estar à altura desta introdução que a senhora vereadora muito amavelmente fez agora neste princípio. Eu queria partilhar, antes da explicação, não tão técnica, porque obviamente temos um auditório que não é exatamente um auditório 100% técnico, gostaria de passar aqui um pequeno filme que a Divisão de Marketing e Comunicação fez e que eu acho que é muito, muito interessante. Imagens como estas vão, em breve, ser parte do passado. Lisboa prepara a nova etapa de uma das maiores obras públicas de sempre, lançadas pela Câmara Municipal. O Plano Geral de Drenagem de Lisboa é a obra invisível que vai proteger a cidade para os impactos das alterações climáticas. De que forma reduz significativamente inundações e cheias e os custos sociais e económicos associados. Cria a infraestrutura que permite a reutilização de águas para lavagem de ruas, rega de espaços verdes e reforço de redes de incêndio. Fecha o ciclo urbano da água, permitir diminuir a fatura da água potável. Como? Através da construção de 2 grandes túneis, um de 5 km entre Monsanto e Santa Apolónia
um outro com cerca de 1 km entre Chelas e o Beato, com um diâmetro semelhante ao dos túneis do metro. E tudo isto graças ao recurso à maquinaria pesada. Lisboa prepara-se para receber a tuneladora H2O Lisboa. Tem cerca de 100 metros de comprimento e vai avançar mais ou menos 10 metros por dia. A conclusão da obra está prevista para o início de 2025, num investimento total de 250 milhões de euros. Estamos a preparar Lisboa para o futuro. Muito bem, vamos lá ver se eu consigo estar à altura do que a senhora vereadora me disse e não fazer uma coisa demasiado técnica e que toda a gente possa compreender. Teremos um período depois de perguntas e respostas no final, após a intervenção também do Dr. David, do Departamento de Marketing e Comunicação, e tentaremos responder de uma forma simples, prática, às perguntas que nos possam fazer. Se me dão licença, inicio. A nossa Lisboa, os 2 túneis ali marcados. E o que é que são os túneis de drenagem de Lisboa? É preciso ter de presente o princípio básico e aquilo que, no fundo, vai ser a aplicação prática destes 2 túneis. Um pequeno lavatório que nós todos temos em casa e vamos fazer, ao fim e ao cabo, um transvase de bacias. Neste nosso lavatório, se fecharmos o ralo do próprio lavatório e se nos esquecermos com a torneira aberta, a pergunta é: será que a água vai parar ao chão, que vai inundar a casa de banho ou não? Felizmente temos uma coisa que na gíria comum é designada por tubo de ladrão. E aquele tubo de ladrão nada mais faz que um transvase desta bacia para, ao fim e ao cabo, o esgoto e evita efetivamente a inundação. Este é o princípio prático que nós vamos utilizar nos 2 túneis que vamos construir. Cá temos Lisboa, as 7 freguesias onde vão ser abrangidas especialmente a parte da construção. E qual é a situação atual? O que é que nós temos aqui do nosso lado esquerdo? Temos o Caneiro de Alcântara, que nada mais é que um encanamento da Ribeira de Alcântara. Ali na zona de Campolide recebe um contributo do chamado ramo de 7 rios e vem para aí abaixo até à fábrica de água de Alcântara, antigamente designada por Etar de Alcântara. Gosto mais da designação que os colegas ligados a esta área dão como uma fábrica de água. No fundo ali fabrica-se água. E o que é que acontece, efetivamente, nesta situação, quando existem chuvas em demasia e que, de facto, passam a capacidade de Alcântara, da Etar de Alcântara ou da Fábrica de Água de Alcântara? Começamos a ter, efetivamente, o caneiro cheio e começar a inundar a zona de Alcântara. Eu que trabalhei 5 ou 6 anos na zona ali de Alcântara, onde está agora o hospital, fui, como muitos dos meus colegas que lá trabalhavam, vítima, cada vez que chovia um bocadinho mais, lá tínhamos de tirar os carros a correr porque aquela zona era inundável. Um fenómeno semelhante acontece também na zona de Chelas. Pouca gente saberá que nós já temos um pequeno caneiro construído praticamente na zona do Campo Grande, entre campos, temos um pequeno caneiro construído por baixo da Avenida dos Estados Unidos da América, passa a Avenida Gago Coutinho, vem quase paralela à Marechal Spínola e vai dar à zona do convento de Chelas. E o que é que acontece? Como o antigo diretor que nós tínhamos aqui na Câmara, o engenheiro Mozinho, quando havia muitas chuvas, ele ligava: engenheiro, temos aqui um problema, o nosso fusível rebentou. E o nosso fusível era exatamente a estrada de Chelas com a Gualda em Paz, começavam as tampas a saltar. Era sinónimo que tínhamos ali um problema grave. Portanto, isto é a situação que nós temos atualmente. Quando chove muito, estes pequenos ou grandes coletores, que são, ao fim e ao cabo, unitários, deitam a água das chuvas por todos os lados e inundam a cidade. O que é que nós vamos fazer? Vamos construir os tais 2 túneis e vamos fazer a operação que eu vos descrevi inicialmente do tubo ladrão, ou seja, quando houver água a mais nestas 2 situações, nós não vamos deixar que todas as zonas que estejam a jusante destes nossos túneis tenham situações de inundação e de cheias, como já mostramos no nosso filme. E o que é que nós vamos fazer também? No túnel grande, que está aqui representado, além de nos buscar o caudal a mais que existe na zona do Caneiro de Alcântara, vamos aproveitar o seu trajeto, vamos apanhar mais 3 ribeiras. A ribeira da Aveira da Liberdade, a ribeira de São José, Santa Marta São José, e a ribeira de Almirante Reis. Isto nada mais era que, se nós olharmos com atenção para um mapa de relevo da cidade de Lisboa, ribeiras naturais
que nós, como somos sempre muito mais, e pomos em dúvida a natureza, construímos onde não devemos e ao fim e ao cabo andamos a construir em leitos de cheia. E o que é que vamos fazer? Portanto, apanhamos a montante logo no início o que vem do Caneiro de Alcântara, a seguir, repito, a Avenida da Liberdade, Rua de Santa Marta, São José e Almirante Reis, e vamos desviar, vamos fazer o transvase para Santa Apolónia. Em Chelas é um fenómeno semelhante, mas não temos nenhum contributo pelo caminho. E como é que passamos a ter? Ao fim e ao cabo, como é que isto vai funcionar? Nada mais é, com estes 2 túneis que vamos fazer, é uma limitação do caudal em relação aos máximos que cada uma destas fábricas de água tem e, portanto, deixa de haver efetivamente problemas para as próprias fábricas de água, porque conseguimos, ao fim e ao cabo, trabalhar sem qualquer problema e, não menos importante, não temos inundações na parte de jusante destes 2 sítios. E quais são as premissas que nos fizeram, ao fim e ao cabo, como base desta tomada de posição? Fomos um bocadinho aventureiros, eu diria mais audazes do que aventureiros, e projetámos grande. O professor Saldanha de Matos, que nos dá a honra de estar aqui presente, pôs algumas dúvidas, 100 anos, vamos de facto fazer 100 anos. Não é porque seja muito mais dinheiro, é porque de facto vamos gastar tanto dinheiro nisso, porque é que nós somos mais audazes e fazemos não os 10 anos que havia antigamente, mas os 100 anos. O professor Saldanha de Matos teve a paciência de maturar, ele e a equipa dele, e também do professor António Jorge Monteiro, e nós fizemos para 100 anos. Mas também um tempo de vida útil desta infraestrutura também para 100 anos. Mais uma audácia. Eu acho que certamente com grande êxito. Dou-vos aqui só uma pequena mostra das bacias que nós vamos, ao fim e ao cabo, atuar e que vamos ter um contributo grande e que vão ajudar os 2 túneis a funcionarem. E agora os perfis dos 2 túneis. Está feita a escala, para ter uma ideia, o túnel grande de Monsanto Santa Apolónia tem cerca de 5 km e à mesma escala o túnel de Chelas Beato. Temos ali refletido as zonas onde apanhamos, ao fim e ao cabo, os riachos que havia na Avenida da Liberdade, a Avenida da Liberdade, Santa Marta, Almirante Reis e, finalmente, o desaguar em Santa Apolónia. O túnel chama-se Chelas Beato, mas vai ser construído de Beato para Chelas. Porquê? Porque quando a máquina sair em Santa Apolónia é desmontada, vai não pelo seu pé, mas como um caminhão com certeza, para a zona do Beato, e o túnel de Chelas-Beato será feito de Beato para Chelas, razão para a qual aparece ali aquela representação da nossa Oli a funcionar e a abrir o túnel no sentido de Beato para Chelas. E o que é que eles vão fazer na prática? Vamos mitigar estas situações que já foram mostradas no filme de há um bocado. Toda a gente se recordará destas imagens, não só dos jornais, mas também na televisão. O Sr. Presidente Vasco Morgado sabe perfeitamente o que é que tem passado, tem sido das pessoas que mais têm sentido esta situação e várias vezes, num passado tão recente, estivemos lá nós com água quase até ao joelho, a ver como é que conseguiríamos mitigar aquilo. Não havia possibilidade. Mas vamos ter isto agora. Só para dar-vos uma ideia, desta é a carta de risco de inundação reportada a 2019 e como é que vai ficar depois dos túneis construídos. Vamos mitigar entre 70% e 80% dos problemas das inundações em Lisboa provocados por eventos pluviais extremos. Eu acho que este é um grande objetivo e só de per si, em meu entender, acho que se justificava perfeitamente a obra que vamos iniciar. E qual é a vantagem das soluções dos túneis? É uma grande capacidade de transporte de caudais. Os túneis estão projetados para um caudal do século, ou seja, a chuva com maior intensidade prevista para 100 anos. É, por outro lado, a melhor solução técnica com menor impacto à superfície. Pese embora, que a senhora vereadora disse, que vamos criar algumas situações. Certamente nos 7 locais que já vos vou mostrar, depois a minha colega Célia Penedo irá mostrar mais em pormenor, mas efetivamente é menor se comparada com outras de idêntica forma e de idêntico valor. E por último, não menos importante, que é uma coisa que nós portugueses infelizmente não somos muito bons, construímos muito bem. A senhora Presidente do LUNEC está aqui e sabe perfeitamente, os portugueses constroem muito bem, não só aqui, mas muitas partes do mundo, mas às vezes somos um bocado pouco cuidados naquilo que é a conservação dos ativos, como se diz hoje em dia. Ou seja, a parte da conservação, manutenção, nem sempre é compatível com as obras que fazemos. E a verdade é que os nossos túneis dão-nos alguma folga, entre aspas. Têm inspeções previstas para um período de 3 a 5 anos. Portanto, não exige uma quantidade de gente de equipamentos especiais para se fazer isto. Portanto, tem um custo, ao fim e ao cabo, da gestão dos ativos bastante inferior ao que se poderia prever noutra situação.
ou noutra solução. E como é que se constroem? Ambos os túneis têm um diâmetro interno de 5,5 metros. E vai ser, por uma questão de economicista, usamos a mesma máquina. Como vos disse há um bocado, faz-se o túnel grande, sai na Avenida Infante Dom Henrique, constrói-se o túnel pequeno, sai na zona de Chelas e levará o seu caminho. Vamos dar aqui só uma pequena imagem do funcionamento. Já viram uma parte desta imagem, uma animação de como é que a máquina funciona. A cidade não é Lisboa, mas poderá ser uma cidade, e Lisboa terá certamente também uma imagem semelhante. Aqui está o nosso berbequim gigante, a nossa máquina tuneladora e a sua composição. Em breve vê-la ao vivo, porque vai chegar, temos esperança, entre julho e agosto do presente ano. O seu funcionamento, embora aparentemente a máquina só fure com o primeiro troço inicial, na zona da cabeça, todo o resto é uma verdadeira fábrica que assiste na furação. Está aqui o exemplo das aduelas. As aduelas são os elementos básicos da construção do anel. No nosso caso concreto vamos ter 6 aduelas por cada anel e vamos construir nada mais nada menos que perto de 3.300 anéis, ou seja, cerca de 19.000 aduelas. Já as começamos a fazer no estaleiro que o adjudicatário tem em Rio Maior. Têm sido feitos testes bastante significativos e bons e, portanto, contamos muito em breve começar a ter a produção na sua velocidade de cruzeiro. Temos aqui uma peça que é o erector, que é muito importante. No fundo, é quem pega nas peças dos anéis e os vai colocando no sítio até construir, com as 6 aduelas, o conjunto de um anel. Logo que o anel está construído, aqueles pistões fazem força e fazem a máquina avançar, assim sucessivamente. Faço notar, este é um anel fechado e na parte superior fazemos depois uma injeção de um grout para, ao fim e ao cabo, taparmos os buracos da furação, que é superior. O túnel interior tem 5,5 metros, a parte é furada com 6,40 metros. Isto é uma máquina, só para, volta e meia é necessário fazer, dependendo da geologia que possamos encontrar, a injeção de polímeros para, ao fim e ao cabo, agregar e tornar mais fácil a escavação. Mostramos aqui como é que depois o produto da escavação é recolhido por um parafuso sem fim, conhecido por parafuso de Arquimedes, que vai verter o produto da escavação naquele tapete rolante, que quando chegarmos à zona de Santa Apolónia, este tapete vai ter qualquer coisa como perto de 5 km, exatamente 4.400 metros. E aqui está a Oli. Isto são imagens tiradas na fábrica em Tianjin, no nordeste da China, da empresa chinesa que está a construir e a fornecer esta máquina. Foram feitas esta assemblagem da máquina, não a totalidade, mas a quase toda, para se fazerem os testes de avaliação técnica feita pelo adjudicatário, de modo, ou melhor, assistida pelo adjudicatário, pelos seus representantes, de modo a verificar que estava tudo bem. Esta é a parte muito importante, o nosso escudo, que já tem ali o símbolo de Lisboa e que vai ficar muito bonito na fotografia, mas a verdade é que logo após as primeiras escavações vai desaparecer aquela cor toda bonita. A função dela é mesmo essa. E quanto tempo é que vão ser para se construírem estes 2 túneis? O primeiro túnel tem previsto 12 meses e o segundo túnel 4 meses. Queria chamar a atenção, isto é uma pequena planta, enfim, é muito importante ter esta ideia presente e que está prevista e que não tem qualquer tipo de implicação. Vamos andar a esburacar Lisboa lá profundo, por exemplo, na zona, quando passamos ali perto do jardim, do Parque Eduardo VII, vamos mais ou menos a cerca de 70 metros de profundidade. Mas há alturas em que passamos mais perto da superfície, nunca passamos tão perto da superfície quanto isso, mas passamos. E, portanto, os proprietários das casas têm sempre aquela preocupação. Então, mas esta broca gigante aqui fora, o que é que faz e o que não faz? Será que o meu prédio vai cair? Vou ter fissuras, etc. Portanto, foi decidido fazer, e o adjudicatário tem praticamente concluído, vistorias ao edificado em 30 metros para cada lado em relação ao eixo do túnel. Esta mancha que está aqui representada, no fundo, representa, isto é o nosso túnel, e a parte, todo o edificado que fica nesta área foi vistoriado. Fizemos cerca de 3.900 vistorias. Estes relatórios de vistorias vão ficar guardados no notário, selados,
Mas os proprietários que o solicitarem, nós vamos mandar uma carta em breve a dizer aos proprietários, seus proprietários, se por acaso quiserem uma cópia, teremos todo o gosto em fornecer uma cópia do que está guardado efetivamente no notário. Eu agora pedia à colega Célia Penedo para apresentar esta parte dos desvios de trânsito. Bom dia. Gostava só de partilhar aqui uma parte convosco. Venho aqui para abrir-vos a porta da obra, para todos entendermos esta linguagem e para todos estarmos mais informados do que é que se vai passar dentro da obra. Peço desculpa. Esta obra é muito, muito importante para a cidade e vai-nos dar aqui algumas dores de cabeça e temos que ter aqui a atenção que as vossas preocupações são a preocupação tanto do PGDL, da equipa, como do Executivo Camarário, como das juntas de freguesia. E queremos que vocês todos façam parte desta obra, por isso, bem-vindos à maior obra da Câmara Municipal de Lisboa. Vou-vos dar aqui uma pequena introdução, que nós temos estado a fazer uma concertação a nível de várias entidades, a nível dos serviços camarários, de modo que todos os impactos dentro desta cidade sejam cuidadosamente analisados, cuidadosamente pensados para a mobilidade pedonal, ciclável e, acima de tudo, automóvel. Sei que muitos de nós precisamos da cidade para ter disponível as vias, sei todos que nós nos preocupamos e que não conseguimos chegar aqui a horas, mas esta obra vai ser mesmo necessária e nós vamos ter que a fazer. E queria-vos passar uma certeza que todos estes estaleiros que nós vamos montar dentro da cidade são concertados com todas as entidades camarárias, a mobilidade, com a EML, com o saneamento, com as infraestruturas de subsolo, com a APL, com a Carris, com o Metro de Lisboa, com a CP, todos eles estão arrolados aqui. Não esquecendo as forças, a Polícia Municipal, o nosso Regimento de Sapadores de Bombeiros, que são duas, e a Proteção Civil, que são três elementos fundamentais para esta obra correr da melhor forma. Vamos dar aqui só uma panorâmica da geografia de onde estão colocados os estaleiros dentro da cidade. Vou começar para a Quinta do Zé Pinto, que pouca gente sabe, mas fica na Junta de Freguesia de Campolide, Avenida da Liberdade, zona de Santa Marta, no cruzamento com a Barata Salgueiro, Almirante Reis e a zona de Santa Apolónia. Este é o percurso do túnel Monsanto-Santa Apolónia. Depois o outro, mesmo apesar de que o engenheiro Silva Ferreira disse que o túnel ia ser construído do Beato para Chelas, há trabalhos que vão ser iniciados sempre nos estaleiros, antes do início do túnel. Portanto, temos Chelas, zona do Beato, que é ali ao pé da APL, Silopor e ET. E esta é a nossa implantação na geografia da cidade de Lisboa. Como podem ver, temos extremos com os estaleiros e aqui a zona do coração da cidade, com muitas preocupações aqui para a nossa Junta de Freguesia de Santo António. Estes dois estaleiros são dois estaleiros que vão trabalhar 24 horas por dia. São estaleiros onde são iniciados os trabalhos da tuneladora, são estaleiros onde há trabalho 24 horas para dar apoio a esta tuneladora. A tuneladora faz uma escavação durante 24 horas e os trabalhos de apoio, tanto de descarga de terras como de entrada de duelas, terão que ser concertados com estes horários que nós aqui vamos ver. Os outros estaleiros vão trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite. Algumas vezes poderão ter que funcionar ao fim de semana para tentarmos minimizar os impactos dentro da cidade. Vou começar aqui pela Quinta do Zé Pinto, que é a zona de Campolide. Há quem lhe chame Campolide, há quem lhe chame Quinta do Zé Pinto.
Temos aqui vários nomes, várias pessoas conhecem de várias maneiras e eu vou-vos dar aqui umas indicações para minimizar também as preocupações. Não sei se está aqui alguém da Junta de Freguesia de Campolide. Só para fazer aqui uma ressalva, estas datas que vão aparecer aqui são datas estimadas, são datas que ainda não estão fechadas, são datas que estão a ser concertadas também a pensar nas festas da cidade. Tivemos 2 anos, à conta do Covid, ninguém teve festa na cidade, a nossa cidade precisa do movimento, precisa de toda a gente, precisamos de ter festa porque faz parte da nossa cultura, portanto, e isto também está a ser tudo pensado a este nível. Temos aqui a Quinta do Zé Pinto, aqui a entrada que vem do eixo norte-sul. Esta vai ser toda a área de implantação deste estaleiro. Parece muito grande, mas não é. Vamos trabalhar muito confinados. Vamos trabalhar aqui num poço que vai ser a futura bacia de retenção de Campolide. É uma bacia que vai ser construída com 25 metros de profundidade e com uma área de um campo de futebol. Portanto, como devem calcular, o volume de escavação de terras que vai sair por aqui vai ser grande. Esta saída de terras vai ser sempre por esta entrada e saída. É a única hipótese que há para este transporte. Depois, temos aqui a saída dos carros que vêm com as aduelas. Os carros são pesados. Não há hipótese de fazer aqui manobras dentro do estaleiro com os carros carregados ou descarregados das aduelas, porque eles têm um espaço muito exíguo para fazer a sua saída e fazer a sua descarga. Portanto, estes carros saem todos pela travessa do Tarujo, saem diretamente para a Calouste Gulbenkian para não passarem por dentro da cidade. Estas aduelas vêm de Rio Maior, pela segunda circular e entram também pelo eixo norte-sul, sempre pelo limite da cidade. Este é o esquema da saída e das entradas de todos os materiais deste estaleiro, que vai ser a minha próxima casa, a nossa próxima casa durante 3 anos. Aqui temos uma zona que toda a gente conhece, estamos aqui muito perto, uma zona muito sensível da nossa cidade, que está a ser muito bem estudada e com todas as preocupações. Temos aqui várias garantias por parte da equipa de PGDL e de todos os que estão a trabalhar connosco. Portanto, os acessos às garagens estão garantidos nesta lateral e em todas as laterais vão estar sempre garantidos. Temos o estacionamento, vai ficar reduzido numa percentagem, mas vai ser garantido um número de estacionamento sempre nas laterais. A circulação pedonal está sempre garantida, sem obstáculos, sem nada na via, para os fregueses e os munícipes e os turistas não tropeçarem, não terem nada com que se preocupar. Há aqui outra preocupação, uma preocupação que temos muito grande com os comerciantes de todas as zonas onde estamos a fazer esta colocação destes estaleiros, que são deixar as fachadas o máximo desobstruídas, o máximo aberto, para que estes serviços e todos estes comerciantes não tenham tanta rotação nos seus, estão aqui a faltar a palavra, mas nos seus negócios. Obrigada. Portanto, isto é uma preocupação muito grande que temos tido sempre, e estes estaleiros estão a ser pensados a este pormenor. Depois vai ser construído aqui, vamos ter aqui um outro pequeno estaleiro, num prazo muito reduzido, também com as mesmas preocupações, e ele será montado, portanto, ele será iniciado e finalizado, e ainda durante esta montagem deste primeiro estaleiro. É um outro trabalho que vai ter que ser feito, porque nós vamos ter que recolher os coletores do lado poente e do lado nascente, e eles vão ser ligados nestes 2 locais, e depois temos a construção de um vórtice dentro do estaleiro, mais ou menos nesta zona. Depois temos ali uma zona logo quase ali ao lado. Santa Marta, zona de Santa Marta, uma zona que tem um hospital. Mais uma situação que temos que pensar. As instituições, as escolas, os hospitais, está tudo pensado.
Nós estamos a trabalhar com uma grande concertação com a mobilidade, com os outros serviços também, que a mobilidade também tem chamado e que tem sido muito importante para esta caminhada. Vamos ter 2 fases aqui. Estas 2 fases, na primeira fase vamos fazer um corte da Rua de Santa Marta, mas esse trânsito tem um desvio pela Travessa de Santa Marta, ele está previsto, não há corte total. Quer dizer, ele parece aqui totalmente cortado, mas temos um desvio, pronto, toda a fluidez do automóvel poderá passar. Temos aqui um pequeno estaleiro de apoio, que não deixa cortar também o trânsito da Barata Salgueiro e que vai ser montado na faixa de rodagem. Numa segunda fase, vamos ter que cortar a Barata Salgueiro. Mas já temos a Rua de Santa Marta desimpedida. A travessa do enviado de Inglaterra, que eu me esqueci, era uma grande preocupação porque o estaleiro podia ter que fechar aqui esta rua e não vai fechar. Nós conseguimos. O consórcio tem trabalhado aqui numa perspectiva espetacular que eu tenho muito que agradecer também com estas preocupações. E agora Almirante Reis. É mais uma. A Rua Antero de Quental fica encerrada. Fica encerrada durante este período todo de obra. Fica com acesso aos carros. Dos moradores, eles conseguem estacionar nesta zona, fica exclusivo para eles. Não há outra hipótese. Foi pensado, mas não se consegue de outra maneira. Portanto, este vai ser o estaleiro do Almirante Reis, que vai ficar no todo o tempo. Vai-se conseguir manter o circuito elétrico do 28 e vamos conseguir manter os 2 sentidos da Almirante Reis. E depois vamos ter que fazer aqui um pequenino poço, que tem uma pequena dimensão, mas que não vamos cortar trânsito nenhum, vai ter que ser feito no passeio, vai ter que ter desvios pedonais, mas sem impacto no trânsito. Santa Apolónia. Santa Apolónia tem 4 fases distintas, são 4 fases que estão pensadas também de modo a que a fluidez do tráfego automóvel não seja posta em causa. Vamos ter aqui estreitamentos de vias, vamos ter redução de faixas, mas elas vão existir durante estas 4 fases. É um estaleiro que vai estar montado muito tempo, são quase 2 anos, e vamos conseguir manter a Avenida Infante do Henrique circulável e ciclável. Portanto, vai haver aqui um desvio a pensar nas bicicletas. A rua do Museu da Artilharia vai ter que ficar encerrada durante este período. Esta zona aqui vai ser o coração quase da obra. Nós temos que ter que fazer aqui várias intervenções, desde a saída da máquina, na rua do Beco do Bel. Vamos ter que fazer aqui um baixamento de cotas considerável para ficar à cota da esquadra da polícia, mas é um bem necessário. Vamos garantir o acesso ao Museu Militar. Não sei se está aqui o Sr. Coronel. Não está. Obrigada. Tem sido uma instituição espetacular que tem cooperado em tudo o que nós temos pedido, desde sondagens. Portanto, vocês podem perceber que nós estamos aqui num rebuliço há muito tempo e não é desde este momento que vai começar, não é? Portanto, vamos manter aqui o acesso ao Museu Militar, que entretanto eles já mudaram a porta a pensar no futuro. Nesta primeira fase vamos ter que manter aqui a esquadra da PSP, vamos ter que dar acesso à PSP, vamos ter que dar acesso aos agentes e aos turistas, porque isto é uma esquadra de apoio ao turismo. Ela está aqui pensada e vai estar espelhada também. E depois temos aqui as outras 3 fases com as mesmas preocupações sempre tidas em conta. Aqui já começamos a ver como é que vai ficar a futura praça. Sei que vocês são todos muito ansiosos para saber como é que ela fica futuramente, mas depois alguém um dia vos dirá, ou mais tarde vos dirá como é que ela fica. Pronto, aqui que também conseguimos perceber, isto vai ser o traçado futuro da praça. E agora, não menos importante, ela está lá no outro extremo da cidade,
mas é uma zona muito sensível. É o sítio onde está o fusível, que o engenheiro Silva Ferreira acabou de falar. É uma zona que vai ter 3 coletores a chegarem aqui a um ponto onde vai ter que ser trabalhado e vai ter que haver aqui uma grande concertação de serviços e de trabalhos a grande profundidade, mas não podemos fechar o trânsito aqui. Não podemos, porque temos transportes de cargas internacionais que que estão aqui, que se consegue ver aqui, têm aqui fazem aqui a paragem para as cargas e descargas, e esta é a única via de acesso para esta zona, porque o Gabari cá em baixo, que eu não sei se vocês sabem, no Beato, passamos por baixo da linha do comboio e a altura disponível não deixa que estes carros, estes veículos pesados, consigam circular nesta zona. Portanto, é impossível, não conseguimos fazer aqui um corte total como precisávamos. Portanto, esta situação já está a ser analisada, pensada, para nós ver se não podemos cortar. Beato, esta é uma zona que tem um desvio de trânsito que eu vos vou mostrar, que era impossível ter sido feito se não fosse a concertação entre a Câmara Municipal de Lisboa, o PGDL e a APL. Têm sido pessoas, têm sido colegas com um dinamismo e com um apoio impressionante. Temos estado a trabalhar e eles conseguiram-nos fazer aqui uma coisa que eu já vos vou mostrar. Portanto, isto é uma primeira parte que vamos ter que fazer aqui um trabalho no separador central, que só dura um mês, portanto não vai haver impacto nos desvios de trânsito. Vão-se ter que fazer aqui alguns trabalhos de melhoria aqui nestes extremos que vão ser o futuro estaleiro. E aqui vamos ter que encerrar a Rua do Açúcar e a Rua dos Amigos de Lisboa, porque é aqui que vai entrar a tuneladora, é aqui que vai ter este estaleiro que eu vos falei, que estava a trabalhar 24 horas, é aqui que ele vai estar. Portanto, este é o estaleiro de apoio à tuneladora, depois dela ser desmontada de Santa Apolónia. Não vai ser toda desmontada, mas vai ter que ser em parte e com muito trabalho para depois voltar aqui a ser montada. E agora sim, este desvio, se não fosse a APL e o Instituto das Infraestruturas de Portugal, esta situação era impensável se eles não tivessem cooperado connosco. Tínhamos que fazer um corte total desta avenida, que era impensável, porque isto é uma avenida que é o escape da cidade, como muitos estão aqui, sabem que a usam, porque eu tenho ouvido muita gente a dizer que fica muito feliz de ver esta avenida com esta fluidez. E agora vou-vos passar aqui uma curiosidade que muita gente tem-nos perguntado e nós quisemos trazer para aqui também esta preocupação e esta curiosidade, que é o quê? É o volume de escavação que vai ser tirado desta obra, o volume de terra que vai sair desta obra. Eu não sei, todos conhecemos este edifício, os Passos do Conselho, emblemático para a nossa cidade, impactante, único, e que tem só este volume, 40 mil metros cúbicos, é o volume deste edifício. Nós fizemos aqui uma brincadeira. O que vai ser tirado da empreitada? São 13 edifícios dos Passos do Conselho. Mas não se assustem, não é da Avenida da Liberdade, não é da Barra de Salgueiro e não é da Avenida da Almirante Reis. Esses são os menores. O maior é Campolide, depois temos aqui Beato, depois temos Chelas e Santa Apolónia. Estes 3 estaleiros vão ser, o volume de escavação vai sair todo em direção a sul, pela Ponte Vasta Gama, diretamente para não atravessar a cidade. Os outros 4 estaleiros saem diretamente pela Ponte 25 de Abril, de modo também a não haver atravessamentos dos carros pesados pela cidade, minimizar também o impacto tanto do tráfego automóvel da obra dentro da cidade. E aqui fica só uma noção
para todos perceberem melhor a percentagem de volume escavado que nós vamos ter e que vai sair da nossa cidade. Obrigada. Bem, isto já vai um bocadinho longo, portanto vou ser muito breve, só que com umas pequenas apresentações. Houve, desde o princípio, muito importante a questão da inovação e as preocupações ambientais. Uma delas foi na inovação, foi a utilização do método BIM, a modulação de informação para a construção, mas que não é só para a construção, não é só para a construção, na execução do projeto de execução, que é muito importante e de que maneira tem sido importante, mas também para a gestão deste ativo. É muito importante, durante a gestão deste ativo, que tem um tempo de vida útil de 100 anos, nós sabermos o que é que lá está instalado, como foi instalado, onde é que se tem que ir buscar as coisas, de que maneira é que tem que se tratar disto tudo. E, portanto, o BIM é, de facto, uma grande inovação. Permitam-me mostrar aqui dois pequenos filmes, muito simples, práticos, rápidos. Isto é o nosso túnel de Monsanto Santa Apolónia, com a simulação feita em BIM. Temos a Avenida da Liberdade, Parque Eduardo VII, aquela mancha amarela lá em cima do canto superior esquerdo é Campolide, onde começa o túnel de Monsanto Santa Apolónia, e vamos agora ver para onde é que se vai desenvolver este trabalho. Vamos ver as entranhas da cidade. O mercado amarelo é a nossa bacia de retenção e onde se vai apanhar o caudal do Caneiro de Alcântara. O mercado vermelho é o nosso túnel Monsanto Santa Apolónia. Aqueles palitos que aparecem ali nada mais são destacas indispensáveis para conseguirmos fazer a escavação que a Célia teve o cuidado de nos mostrar um bocado. A vermelho está aqui ilustrado o nosso túnel, passa aqui perto da penitenciária, mas demasiado fundo para que alguém possa fugir. Temos o cruzamento ali da Avenida da Liberdade com a Alexandre Herculano, onde aparece o primeiro desvio dos dois coletores Nascente e Poente, o nosso primeiro vórtice, que vai depois fazer uma ligação construída em NATM, o chamado método mineiro, que vai apanhar o túnel que passa por lá e vai evitar que toda aquela água. Aqui parece-nos o túnel do metro, passamos muito perto, mas não ferimos o túnel do metro. Vamos apresentar agora a zona de Santa Marta, Barata Salgueiro, e vamos ver o que se passa lá por baixo. Também vamos apanhar o coletor. O Sr. Presidente da Junta já não vai ter ali mais inundações naquela zona. Temos um vórtice, mandamos água lá para baixo e o túnel continua a avançar. Portanto, mais uma ribeira vencida. A terceira ribeira vencida é na Almirante Reis, no entroncamento entre... cá está, apanha-se também aqui, o túnel do metro está pertinho, desce em vórtice, e, portanto, fazemos a ligação diretamente ao nosso túnel que passa por ali. E lá vai o nosso túnel direitinho à zona de chegada do meio receptor, que é em Santa Apolónia. Vai sair na zona do Beco do Belo, ao lado do Museu Militar. O que está vermelho é feito pela tuneladora, o que está daí para a frente já é feito a céu aberto, e aqui passamos, ao contrário dos outros sítios, por cima do túnel do metro. E saímos a 5,5 metros de diâmetro, vamos chegar ao Rio Tejo com perto de 30 metros de largura, ou seja, conseguimos vencer aquela energia toda das águas para uma chuvada centenária, e a velocidade que vamos ter lá embaixo é da ordem de grandeza semelhante à enchente ou à vazante do Rio Tejo, não provocando qualquer problema com os navios que nos visitam e que vão ser estacionados aqui. Em uma tentativa de equilíbrio, já que falamos do túnel grande, falamos no túnel pequeno agora, também tem direito a ser mostrado aqui, com certeza. O túnel de Chelas Beato, o mesmo sistema BIM e a grande capacidade que tivemos de, com esta representação, não só mostrar a quem tem o direito de ver, mas também nós próprios durante o próprio desenvolvimento do projeto de execução. Lá temos aquela mancha amarela, que é a zona do convento de Chelas, e onde vai haver ao fim e ao cabo o desvio também, vamos ver por baixo. Cá está também, neste momento, nesta parte é uma parte menor comparada com o Campolide, futuramente será ampliada, apanha as contribuições de Chelas, de Picheleira e com certeza do que vem das bacias do Campo Grande, de Telheiras, e cá está o nosso túnel a sair, a vermelho, 1 quilómetro até à zona do Beato. Este não apanha mais nada pelo caminho, exceto o que parece na sua origem. Aparecem os palitos também, que nada mais são que as estacas necessárias para a construção e para, ao fim e ao cabo, contenção.
e vai o túnel para aí fora, cruza com duas linhas ferroviárias, a linha de cintura e a linha de norte-sul, e vai direto à Rua dos Amigos de Lisboa, de onde vai sair no Rio Tejo. Também, praticamente, no início da Rua dos Amigos de Lisboa, será feita a céu aberto. Cá estão os nossos palitozinhos ali, as nossas estacas para fazer o trabalho, permitir-nos fazer a contenção para fazer o trabalho, e vai desembocar também com um comprimento da saída da ordem também dos 30 metros. Portanto, se alguma explicação quisesse dar mais, eu acho que os dois filmes mostram efetivamente a grande inovação, a grande vantagem, um contributo dado também pelo ISCTEC, que nos apoiou na consultoria, e também o adjudicatário, que tem feito um trabalho extraordinário nesta parte da implementação. Evita-nos situações que em obra poderiam ser complicadas. Mas também tivemos preocupações ambientais. Eu costumo dar este slide, já é repetido, se calhar algumas das pessoas da assistência já viram. Desde os anos 90 que as pessoas andam a falar nas alterações climáticas. Claro que nos anos 90 eram uns tipos muito esquisitos que diziam isto não é um bocado mau, isto qualquer dia vamos ter aqui um problema. Até que chega em 2019 e as pessoas dizem que diabo, isto deve estar mesmo estragado este microfone que eu falo todos os anos ou quase todos os anos na mesma coisa e ninguém me liga. Nós já ligamos. E isso é muito importante, foi uma preocupação muito grande. E como é que se traduz essa preocupação? Vamos aproveitar as duas autoestradas que nós vamos construir, que são os dois túneis, uma com 5 km e outra 1 km, e na soleira desses túneis vamos fazer uma tubagem, vamos construir uma tubagem que permitirá a distribuição por quase toda a cidade, por onde passam os túneis, a chamada Água Mais, a água potável reciclada. E, portanto, fazemos esta questão que é muito importante, e aqui mostro-vos um pequeno gráfico que é idêntico ao que mostrei anteriormente, onde, a partir da fábrica de água e à semelhança da Alcântara e à semelhança do que já existe pelo Caneiro Abaixo, existe já uma canalização desta água mais para toda a zona ribeirinha, e já temos na zona do Castré os nossos marcos que estão aqui representados. O que nós queremos fazer, e a Tejo Atlântico tem contribuído, irá fazer, é fazer idêntico ao que tem feito aqui, que já está construído, mas aqui para cima, levando uma tubagem na parte superior do nosso caneiro, até à nossa zona de começo do túnel. Aqui vai haver um depósito de 800 metros cúbicos, que poderá ser ampliado, e a partir daqui, aproveitando este caminho, ela é distribuída na base, na soleira do nosso túnel, e poderá ter diversos afloramentos nas zonas onde há as contribuições também da água, na Almirante Reis, na Avenida de Liberdade, Santa Marta, Almirante Reis, e obviamente também depois na zona de chegada. Só uma curiosidade, também vamos providenciar naquela nossa bacia do início do túnel de Monsanto de Santa Apolónia a capacidade de conseguirmos prever uma instalação no futuro, certamente pelas águas do Tejo Atlântico, de uma mini hídrica que vai com certeza compensar os gastos que nós precisamos de ter para bombar a água lá para cima, e aproveitando uma diferença de cotas da ordem dos 30 metros entre a zona de Campolido e a zona da Avenida de Ceuta. E cá estão os nossos marcos, que vão aparecer em Campolido, na Avenida Liberdade, a Rua de Santa Marta, Almirante Reis, Santa Apolónia, Chelas e no Beato. Esta é uma imagem do que existe já no Cais do Sodré. E agora aquela parte sempre mais aborrecida destas coisas. Quanto é que nos vai custar esta, entre aspas, brincadeira? A empreitada foi adjudicada por um valor de 132.900.000, mais IVA, e o adjudicatário é o consórcio selecionado, constituído pela Mota-Engil e a Speed Batinhol, com um prazo de 1140 dias. Estão aqui presentes os representantes do consórcio, muito obrigado por estarem aqui presentes, são sem dúvida nenhuma um parceiro muito importante na conclusão deste trabalho bem feito, do qual não temos qualquer tipo de dúvidas, mas também num tempo útil. E há imprevisíveis, há coisas que a gente possa não estar a pensar, bem, há coisas que podem acontecer, não é para assustar ninguém, mas isto é o que é, e a questão de que fomos quatro situações aqui que eu acho que temos que ter sempre presentes e não podemos escamoteá-las. A questão da geologia, geotecnia e hidrologia, eu já vos vou dizer o seguinte, que tivemos o melhor que temos em Portugal e muito reconhecido internacionalmente desde o princípio, representado aqui pela Presidente, a Engenheira Laura Caldeira, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que nos ajudou logo nas sondagens e tem-nos estado a ajudar na apreciação do projeto e tem sido um consultor extraordinário. Muito obrigado. Mas também encontramos um problema, tive agora uma boa notícia, que parece que a primeira remediação dos solos já está aprovada, o que é um bom sinal. Peço aos colegas do consórcio, já temos mais trabalho a fazer e rapidamente. A primeira zona já está vencida.
Mas era uma coisa que não estava efetivamente previsível, não era pensado que os solos estivessem com alguma contaminação. Mas é a vida, já está redobelada essa situação, vamos avançar. A terceira, não menos importante, felizmente Lisboa é uma cidade cheia de história. Como está cheia de história, tem uma série de vestígios arqueológicos e, portanto, é possível que a gente vai encontrar, não vamos encontrar certamente nenhuma nau, nenhuma caravela, mas algumas coisas que possam indiciar presença no tempo medieval, dos romanos, é possível. E se acontecer, o que é que temos que fazer? Temos que ser pacientes. Há tempos previstos no nosso caderno de encargos, se forem mais, serão mais. Os arqueólogos têm uma palavra a dizer, a Direção-Geral de Património Cultural, certamente nos vai ajudar, mas a gente tem noção que, por vezes, estas situações podem durar mais tempo do que nós pensávamos. E, por último, não podemos também desconhecer a conjuntura internacional. Basta a gente ligar o rádio, ouvir as notícias. Tem surpresas? Pois tem, infelizmente tem. Oxalá rapidamente desapareçam. E onde é que estamos? Isto é um plano de trabalhos muito simplificado, muito reduzido, e que nos vai trazer a obra, na nossa expectativa, de ficar concluída praticamente no primeiro trimestre de 2025. Temos confiança nisso, temos um bom empreiteiro, um bom projetista, temos um apoio enorme que eu vos vou mostrar a seguir e temos uma equipa também que eu acho que é uma equipa maravilha, portanto vamos conseguir com certeza. E quem é que está nesta caminhada? Desde o princípio, os autores do Plano Geral de Drenagem e também do Programa Preliminar do Concurso Público Internacional, o consórcio é constituído pelas empresas Hidra, Engidro e a Blue Focus. Professor Saldanha de Matos, muito obrigado por estar presente, e também os colegas da Engidro, muito obrigado. Desde o princípio, há muitos anos que estão connosco. E o vosso trabalho tem sido extraordinário. Mas não menos importante, o nosso Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Não preciso de fazer apresentações, todos conhecemos. Desde as sondagens geológicas e geotécnicas, desde o acompanhamento e interpretação dos resultados extraordinários, mas também na construção e ensaio dos modelos reduzidos. Nós temos estes modelos reduzidos construídos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, poderemos arranjar para quem estiver interessado vê-los em funcionamento e ajudar-nos naquelas continhas que todos fazemos e que depois às vezes é preciso ver aquilo como é que funciona. E com a visão que fizemos, nomeadamente, por exemplo, aqui nesta questão do vórtice, que aqui está fechado porque fizemos 2 ensaios, fizemos uma alteração e ganhamos, e de que maneira, capacidade e funcionamento deste vórtice. Muito obrigado, professora Caldeira, Laura Caldeira. Não menos importante, o ISCTEC nos apoiou naquela inovação, na parte do acompanhamento e aconselhamento do BIM. Temos tido pessoas dedicadas em exclusiva a esta funcionalidade e estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos. Não menos importante, temos aqui uma verdadeira complemento de norte-sul. Quem está a fazer a revisão do projeto não é ninguém de Lisboa, não senhor, é do Porto, da Faculdade de Engenharia do Porto. A senhora engenheira Laura Caldeira, a sua escola, a sua alma mater está aqui representada também, está a fazer, sem dúvida nenhuma, um grande trabalho em complemento do que os projetistas estão a fazer e que nós próprios estamos a analisar. Portanto, estamos muito bem acompanhados. Mas permitam-me uma pequena vaidade. É assim que vai ficar de Santa Apolónia. Bom dia a todos, o meu nome é David Monteiro, sou diretor de Marca e Comunicação da Câmara de Lisboa e se estamos perante um dos maiores contratos municipais e uma das maiores obras municipais, a empreitada que me resta também não é propriamente fácil, que é desenhar todo o plano de comunicação para todas estas etapas. E, após a primeira apresentação que vi do engenheiro Silva Ferreira, uma das coisas que me preocupava era a simplificação da mensagem para aquele que é o cidadão comum, assim como eu ouvi, sem ter domínio técnico e científico e de engenharia, que de facto o projeto exige. Portanto, aquilo que começou por ser uma reflexão de como resolver este problema, passou necessariamente pela necessidade de simplificação da mensagem. Isto, obviamente, que se reverteu na criação de uma dinâmica desta linguagem gráfica com a qual todos vós podem impactar hoje com as pastas e as informações que têm,
mas que também terá uma linguagem através dos vídeos e da presença digital que foi criada. Todo este trabalho foi feito in-house através da equipa de marca e comunicação da Câmara de Lisboa, a quem eu quero agradecer também, aos designers João Ferreira, a Maria João Pardal e à coordenação, à gestão do projeto da Isabela Aguiar, que trabalharam comigo, depois de muito ler e de muito estudar também este projeto, para podê-lo simplificar nesta clareza que queremos transmitir. Portanto, a segunda etapa foi precisamente atualizar uma identidade que, entretanto, já estava datada e que precisava de uma nova elasticidade para comunicar esta fase do projeto, esta fase da construção dos túneis. Depois, uma preocupação em garantir a clareza e a autonomia dos conteúdos que vos são distribuídos nesta primeira fase, nesta reunião de trabalho, mas que depois passarão a ser distribuídos a todos os cidadãos, a todos os munícipes, e que nós precisamos, como eu precisei de início, de ler, de compreender, de interpretar com a minha autonomia, sem todos os elementos técnicos que possam complicar o entendimento da mensagem. Depois, estamos a falar de uma obra invisível em grande parte dela, na medida em que vamos todos receber a OLI, mas depois, durante um ano ou mais do que esse tempo, não vamos saber onde é que ela está. E, portanto, cabe-nos este compromisso de transparência para que, efetivamente, todos percebam como é que a obra está a evoluir, com todos os pós, com todos os contras, com todos os efeitos que tem à superfície, mas a comunicação tem esse propósito e tem esse compromisso. E daí, nesta reunião de trabalho, eu, em nome de toda a equipa, gostaria de focar-me no último princípio da comunicação, que é a proximidade. Portanto, estão aqui mais de 144 pessoas presentes nesta reunião, muitas delas representam instituições ímpares, das quais nós precisamos de apoio e de ajuda também, de ter a sua perspectiva, de perceber como é que podemos otimizar este plano de comunicação, de perceber como é que podemos, no fundo, reforçar e garantir essa eficácia na transmissão das mensagens-chave que nos parecem importantes de garantir à população. E, portanto, aqui, entre todos os objetivos que já foram transmitidos, de mitigar os receios que a população tenha, de sensibilizar a população para os benefícios, como costumamos dizer, é daquelas obras que, resultando muito bem, dificilmente depois se volta a falar muitas vezes dela, não é? É como o saneamento, portanto, damos como adquirido a satisfação do resultado positivo da obra. Mas durante todas estas fases nós gostaríamos mesmo de envolver positivamente toda a população, garantindo a transparência e a proximidade e também a envolvência com todos vós, de forma a fazerem-nos chegar contributos para que, dentro de uma comunicação de proximidade, possamos efetivamente corresponder àquilo que são as necessidades que, às vezes, do ponto de vista central, nos possam escapar e que é natural pela complexidade e por toda a dispersão que a obra vai ter ao longo do tempo. Portanto, a nova identidade, esta era a antiga identidade, que, entretanto, evoluiu para uma simplificação que representa todo o ciclo da água e que, no fundo, congrega a relação visual com o túnel e que nos permite aqui uma elasticidade e uma linguagem visual que nós queremos que as pessoas associem efetivamente a tudo o que vai decorrer deste projeto. As tonalidades derivam daquilo que simbolicamente se atribui aos azuis e aos cinzentos de segurança e de estabilidade, que tecnicamente nós acreditamos que está plenamente assegurada, mas que é natural que existam receios da parte da população e que nós queremos transmitir em todos os meios de comunicação que vamos desenvolver. Portanto, o meio de comunicação nuclear desta estratégia é precisamente o website planodrenagem.lisboa.pt, que passará a estar disponível a partir do dia 1 de junho,
onde podem retirar toda a informação oficial, de curiosidades sobre a tuneladora, o momento-chave sobre a evolução deste projeto desde 2004 e depois um acompanhamento muito particular a esta fase da obra da construção dos túneis. Todos os suportes que vão ser desenvolvidos garantem esta integração visual e é também um compromisso da Câmara Municipal de Lisboa de apoiar todos os interlocutores, nomeadamente as juntas de freguesia e todas as entidades que assim o entenderem, a elaborar elementos de comunicação e de informação às populações, e daí nós necessitarmos também de ter esse feedback daquilo que creem ser conteúdos ou mensagens-chave que preocupam as zonas mais envolventes daquilo por onde a obra vai passando. E, portanto, esta simplificação resolve-nos o entendimento de alguns elementos técnicos mais complexos e, desta forma, representar aquilo que é a evolução da obra e que poderá ser acompanhada no website. Ao nível dos tapumes de obra, para além da identificação da obra, iremos também valorizar nas zonas que serão afetadas pela construção dos estaleiros, para promover e, de alguma forma, colmatar a sinalização e identificação do comércio ou de alguns serviços que, efetivamente, fiquem constrangidos pela construção do estaleiro. Depois, creio que concordarão comigo que temos aqui um dos elementos mais atrativos desta fase de construção, que é a tuneladora que já foi apresentada pelo engenheiro Silva Ferreira e que, quando estava a tentar simplificar esta mensagem, a minha preocupação era precisamente aquela que transmiti de início, que é a tuneladora chega, é um elemento que arrebata do ponto de vista da dimensão e da estrutura, mas que depois vamos estar muito tempo sem a ver. E, portanto, a ideia que está por trás deste conceito era precisamente nós podermos, online, dizer às pessoas de forma muito transparente onde é que está a Oli, não é? E, portanto, a Oli vem de uma inspiração da terminologia de Olicipo, não é? Que depois, em termos conceptuais, associamos aos elementos da composição da água, do H2O, e que à mesma proporção, representa também a abertura do túnel e a circunferência que a tuneladora vai escavando ao longo dos quilómetros que vai trabalhando. E, portanto, é esta dinâmica de simplificação da mensagem que quisemos construir e que, ao longo do progresso dos trabalhos, vai ser possível no website ir acompanhando a evolução da escavação, ao mesmo tempo que, em cada um dos pontos por onde a obra vai passando e dos estaleiros principais, nós vamos disponibilizando toda a informação sobre as alterações da circulação, todos os condicionantes de mobilidade e as alternativas que são oferecidas para essas circunstâncias. E, portanto, esperemos dar as boas-vindas à Oli e conseguir ir acompanhando com a total transparência a evolução da obra. Referir ainda que a Câmara também fará todo um investimento de informação de proximidade, garantindo a distribuição de informação no raio de 250 metros a todos os moradores e comerciantes nas zonas envolventes de cada um dos estaleiros. E constitui uma linha de telefone com uma equipa dedicada para questões sobre o Plano Geral de Drenagem, onde também fará a gestão de um e-mail centralizado no qual poderão chegar dúvidas, todas as questões e, acima de tudo, gostaríamos também de contar com as vossas sugestões para esta empreitada também de comunicação. Muito obrigado a todos. Vamos todos para aqui para responder eu diria agora, vamos todos para aqui para responder a perguntas e respostas que possam ter. Não sei se está alguém com o microfone para fazer... Queres falar? Muito bem, vamos começar aqui com o Jorge. Usar o seu. Boa tarde.
Bom dia. Oliveira Carmo, da Câmara Municipal de Lisboa. Tinha duas questões que gostaria de pôr, uma ao projetista que está presente, ao professor Saldanha Matos, e a outra ao engenheiro Silva Ferreira. A primeira questão para o professor Saldanha Matos, que foi quem concebeu primeiramente esta ideia, que é um passo gigante, sem dúvida, na adaptação às alterações climáticas da cidade, mas se isto está pensado para 100 anos, infelizmente, as imagens que vimos no início do vídeo que o engenheiro Silva Ferreira mostrou, ainda vão acontecer. Inundações na Baixa de Alcântara, na Praça do Comércio e na zona da Expo. Queria perguntar ao professor Saldanha Matos, além desta grande obra, que sem dúvida resolve grande parte do problema, que outras medidas é que poderiam ser tomadas pela cidade, permitam gerir de melhor forma os pluviais, não apenas nas cumieiras, que já fica grandemente resolvido, mas na parte baixa da cidade. A segunda questão para o engenheiro Silva Ferreira tem a ver com a monitorização desta grande obra que vai estar enterrada. Relembro que há um protocolo entre a Câmara e o LNEC relativamente aos grandes coletores. Quando regressámos à Câmara, percebemos que o canal de Alcântara, que não era inspecionado há mais de 10 anos, grande parte das soleiras estão muito degradadas. Graças ao trabalho que o NEC fez, percebeu-se que estávamos em situação muito perigosa, nomeadamente próximo da fábrica da água de Alcântara, e foi a senhora vereadora Filipa Roseta, com a sua determinação, que tomou uma decisão que ninguém quis tomar antes, de encerrar parcialmente o tráfego na Avenida de Ceuta e resolver esse problema. Portanto, este problema, se a obra está prevista para 100 anos, que medidas é que vão ser tomadas para que se possa fazer uma monitorização efetiva, além das visitas? Se vai estar alguma instrumentação nas soleiras destas condutas que permita detectar problemas? Obrigado. Nós temos aqui, eu vou passar já ao professor Saldanha Matos aqui, mas eu tenho que corrigir rapidamente isto, que é para aqui o nosso vereador João Paulo Saraiva, não, porque foi o vereador João Paulo Saraiva, obviamente. Não, mas está aí muito bem, só para quem de direito, não é? Que tomou a decisão e bem de lançar a obra do Caneiro de Alcântara, portanto, que realmente foi antes de eu entrar, portanto isto é importante, nós só tomámos, eu fui apenas a primeira, acho que fui a primeira vereadora que foi visitar o Caneiro, isso é a única coisa que eu posso, e também foi, então não fui, nem isso, até os vereadores vão para falar, portanto aí não tenho mesmo nada a dizer e acho que era importante corrigir antes de passar aos próximos. Portanto foi de facto o vereador João Paulo Saraiva que fez em setembro de 2021, se não me engano, qualquer coisa, essa primeira empreitada de urgência imperiosa, porque aquilo estava de facto a cair, e tem sido o LNEC que tem feito o trabalho excelente de monitorização. Não sei onde é que anda o professor Ok, João Paulo. já estou aqui. Pronto. Muito obrigado. Em primeiro lugar, enfim, agradeço a questão. Queria também felicitar a Câmara por esta iniciativa. Estas iniciativas são sempre muito fundamentais para transmitir aquilo que se vai passar e a transparência de todo este processo. Relativamente à questão, o Plano Geral tinha várias intervenções estruturantes e tinha outras complementares. Os túneis, de facto, encandeiam um bocadinho, porque era a obra, do ponto de vista de custo, de maior dimensão. Mas esta obra, que eu chamava uma obra necessária, mas não suficiente, há muitas outras que lhe dão sentido. Todas as intervenções que nós chamamos hoje de controle na origem, de source control, bacias de retenção, da Ameixoeira e de alta ajuda,
soluções de controle na origem no Parque Eduardo VII, soluções de colocação de dispositivos entre setores, sarjetas e sumidores, de reabilitação, de beneficiação das descargas, de descarregadores. Há um conjunto de 10 intervenções estruturantes e depois há outras complementares de capacitação, de monitorização e aviso. Ou seja, o plano geral era ali um envelope e é preciso esse envelope para se resolver o problema das alterações climáticas. Quando se fala do período de retorno de 100 anos, não é? Ou seja, aquela precipitação que só é média, é excedida de 100 em 100 anos, quando se fala, estas obras foram feitas para este período de retorno, mas tem que se pensar no conjunto. Obviamente que as obras, em termos de custo, mais importantes são estas obras, que são obras, vamos lá, estruturantes, como eu dizia. Agora, todas as obras que permitem controlar em todo o espaço do território da cidade os impactos das alterações climáticas, não é? Estas necessitam deste tipo de intervenções muito mais descentralizadas, não é? Muito mais on-site, mas que são importantes para beneficiar o sistema. Obviamente que, quando se tenta beneficiar as inundações, não é só as inundações que se beneficiam. Há um conjunto de outras oportunidades, como, por exemplo, meter água reutilizada de uma forma muito direta e muito rápida em vários pontos da cidade, e outras que, eu falava muito nos túneis multiuso. Por isso, enfim, era uma mensagem. Por isso, quando se fala daqueles 250 milhões no início, enfim, as obras são 130, mas depois ainda há muita intervenção que deve ser feita para dar sentido a toda esta iniciativa. Ok, muito obrigado. Sim, senhor. Se me permitir, então, vamos lá ver. Nós temos aqui, o professor Saldanha de Matos já esclareceu, o professor Saldanha de Matos já esclareceu, o Plano Geral de Drenagem não se resume aos túneis. Indiscutivelmente que é a parte maior, a mais impactante e que se consegue, em menos tempo, conseguir melhores resultados. Eu tenho um slide que costumo apresentar quando faço estas pequenas apresentações, que são imagens de sumidores e de sarjetas que nós temos da cidade. Infelizmente, nós, quando andamos muitas vezes na cidade, verificamos isso. Eu tive a meu cargo durante vários anos a parte ligada a isso, no ambiente urbano, e depois, mais tarde, nos projetos e obras, e não conseguimos nunca avançar muito mais do que desejávamos. E a verdade é que temos que começar por aí. Podemos ter os melhores túneis do mundo, e vamos tê-los. Mas precisamos também de ter os melhores sarjetas e os melhores sumidores do mundo. E, portanto, precisamos de fazer a conservação e manutenção daquilo que temos. E são coisas simples, se for, coisas simples e passíveis de serem programadas e executadas atempadamente. Por exemplo, antes de começarem as grandes épocas de chuvas, em setembro, outubro, é preciso, em julho, agosto, limpar-se as sarjetas. Eu tive a meu cargo, juntamente a parte da higiene urbana, e era sempre um problema muito grave, onde é que era a fronteira entre os verdes e a fronteira entre a limpeza. Tive o grato prazer de juntar as duas valências e, portanto, impus algumas regras. Mas não são fáceis de conseguir manter essas regras e não é fácil manter esse programa. E isso é fundamental. Volto a dizer, vamos ter os melhores túneis do mundo. Vamos ter capacidade de fazer a chuva centenária escoar por ali. Mas se não tivermos captação adequada e não tivermos sarjetas colmatadas ou sumidores colmatados, nada se faz. Outro aspecto que o professor Saldanha de Matos fez é a questão, é fundamental, é o quarto vetor, que vem também neste pequeno impresso de explicação do que é esta situação, dos quatro vertentes do Plano Geral de Drenagem, é efetivamente a parte de, não só o cadastro, que já está muito melhor do que estava, mas também saber o que é que passa lá dentro. A monitorização da rede de drenagem é fundamental, até porque nós temos imensos depósitos que são os próprios coletores, e através de um controle sabemos o que é que lá está, podemos controlar individualmente ou em bacias e, portanto, conter a maior quantidade de água possível, não só nos reservatórios que vamos ter, efetivamente, no início de Monsanto, Santa Apolónia, mais tarde, os Chelas Beato, mas também os próprios coletores. Portanto, a monitorização, saber o que lá está a passar, quando chove e de que maneira, é um contributo muito grande. Não obstante, eu não sei se foi essa a sua pergunta, os túneis vão ser monitorizados enquanto obra de infraestrutura. Indiscutivelmente, não havia outra maneira. Quando eu punho ali a questão de que aquela gestão do ativo só exige, digamos, verificações de 3 a 5 anos, eu dou-lhe um exemplo em Londres, que nós visitámos, os túneis que estão por baixo do Tamisa, a primeira vistoria que está prevista fazer, e a frequência será idêntica, é de 10 em 10 anos. Nós vamos fazer aqui, o que está proposto é entre 3 a 5 anos. Ou seja, vamos acompanhar, obviamente, até à recepção definitiva da obra, e aí há sempre uma corresponsabilização do construtor e projetista, neste caso, porque é uma concepção-construção, e temos tempo para fazer aquilo também que o professor Saldanha de Matos disse, que é capacitar
as nossas estruturas internas, de modo a que consigamos responder a esta situação. Indiscutivelmente que esta solução é que tem menos gastos na chamada operação e na conservação, muito menores, mas tem-nos também e têm que estar preparados para isso. Muito bom dia, cumprimentos a todos, ao engenheiro Silva Ferreira, que nós já nos conhecemos já há algum tempo, Carlos Moura, em representação da Quercus. Uma das perguntas que eu queria fazer diz respeito precisamente às questões da rede de saneamento. Está aqui escrito neste prospecto que o levantamento do cadastro da rede de saneamento está feita, mas que faltam fazer outras obras na rede de saneamento. Entretanto, verificamos aqui também nas questões dos custos que o valor da obra, 250 milhões de euros, está executado cerca de 8,4 milhões de euros, sendo que se prevê 150 milhões de euros para a questão precisamente da escavação. Nós gostaríamos de saber quais os custos que estão previstos para estas outras obras da rede de saneamento e que obras são estas na rede de saneamento que faltam. A outra questão que eu gostaria de colocar diz respeito ao depósito dos detritos provenientes destas escavações. Nós já vimos que elas equivalem a 13 vezes a metragem cúbica do município de Lisboa, dos Passos de Concelho, e gostaríamos de saber qual é o destino destes detritos, uma vez que não está indicado em ponto nenhum qual é o destino destes detritos, e é importante saber, porque eles também representam um impacto muito grande onde quer que vão ser, enfim, despejados, depositados. Gostaríamos de saber isto. Por fim, a questão dos sedimentos. Nós temos noção que uma obra destas e túneis destes depois, obviamente, irão ter a circular não só a água, mas também os sedimentos que se irão depositar. E gostaríamos de saber se está previsto algum tipo de medida de monitorização e depois de limpeza destes túneis, por forma a que não exista acumulação de sedimentos nos mesmos. Muito obrigado. Sim, senhor. Prazer em revê-lo. Já, de facto, há uns tempos que não nos falávamos. Começámos logo na Quinta das Conchas há uns largos anos atrás, como se recordará certamente. Vou tentar responder às suas perguntas, por favor, se não for exatamente a resposta correta, ou se precisar, agradeço a gentileza de me corrigir ou de me chamar a atenção. O primeiro caso, começando se calhar pelo fim, nós não fomos mostrar aqui, digamos, das duas bacias, no início de cada um dos túneis, o pormenor da sua construção. Mas porquê é que elas são bacias designadas anti-poluição? Está aqui o meu colega e amigo António Frazão, que também foi um dos homens que teve, durante grandes anos, dispensado pelas águas de Portugal. Muito obrigado, Frazão. E que é um dos homens que, digamos, teve a ideia, juntamente com o Pedro Botelho, com a questão de fazermos estas bacias anti-poluição. Nós podemos fazer uns descarregadores normais, como temos aqui vários na cidade, e vamos construir também, por exemplo, na Avenida da Liberdade. Ou seja, a água cresce muito a um certo caudal, há um muro limitador e então passa para o outro lado. Mas tivemos o cuidado de fazer aquela preocupação que apontou agora. Nós temos, quer na gênese de cada um dos túneis, poços de grossos que são normais existirem nestas situações, portanto, onde é depositado os sedimentos maiores, mas temos também tamizadores para dimensões menores, ou seja, o que é vertido para o caso concreto, para o rio, a nível de matéria sólida está perfeitamente, eu diria, perfeitamente contornado e resolvido. No caso concreto de Monsanto Santa Apolónia, já temos digamos, o cardápio completo. A bacia antipoluição, além de fazer estas questões normais para a quantidade de água que é enviada para o Rio Tejo, portanto, com poço de grossos e tamizadores, nós temos, no caso concreto, também uma bacia de retenção. Uma bacia de retenção que tem 17 mil metros cúbicos, dá para uma chuvada com tempo de retorno da ordem dos 2 anos, mais coisa, menos coisa, e que tem, obviamente, a decantação, ou seja, as primeiras chuvadas, que são as mais poluentes, que arrastam
infelizmente, todos os produtos de hidrocarbonetos que existem nos pavimentos. São limpas e aparece até um fenómeno normal que todos nós estamos habituados a ver, após as primeiras chuvadas, as estradas parece que levaram uma ensaboadela, passa a expressão, ou seja, parece que há ali uma espuma. De facto é verdade, há uma saponificação das gorduras. Ora, nós na bacia antipoluição, portanto na entrada do túnel maior, temos efetivamente este depósito de 17 mil metros cúbicos que vai guardar efetivamente as águas mais poluentes das primeiras chuvadas. Guardas ali muito bem guardadinhas, tem uma decantação normal e passada a grande chuvada são encaminhadas essas águas que são as mais poluentes para a fábrica de águas de Alcântara. No caso dos Chelas Beato, ainda não temos esta construção feita da parte do depósito da bacia e o reservatório, por assim dizer. Está prevista já uma área, porque também, dito em boa hora, e o colega António Frazão teve a amabilidade de prever esta situação, a nossa fábrica de águas de Chelas precisa e está a ser alvo já de algumas intervenções e não é de excluir a hipótese de aproveitar esta zona que estamos a construir em Chelas para uma ampliação mais, eu diria, mais afoita até, e que completa esta situação melhor. A razão para a qual não se incluiu nesta obra a parte da bacia antipoluição, mas será incluída num futuro próximo. Portanto, esta parte é muito importante, não há sedimentos, por assim dizer. Os contaminantes, no caso, já ficará previsto na bacia Monsanto de Santa Apolónia, perfeitamente retidas e depois tratadas. Outra pergunta que me fez, desculpe. Sim, senhor, vamos lá ver. Portanto, a parte dos detritos, penso que estamos, e da sedimentação, não sei se veio ao encontro. Sim, senhor. O que é que nós, onde é que vamos depositar estas terras todas? O empreiteiro, no caso concreto o consórcio da Motengil Spibatinhol, na sua proposta tem previsto aterros na margem sul, que estão, obviamente, que têm que estar legalizados e autorizados para receber estes valores. A remediação de solos, caso a caso, vamos ver o tipo de... Temos análises, no caso, no TM1, portanto, na zona do início, na bacia, no início do túnel Monsanto Santa Apolónia, já temos determinado perfeitamente isso. Temos uma situação já também com ensaios feitos, recolha de amostras e ensaios laboratoriais na zona de Santa Apolónia. Estamos a caminho de fazer isso também na zona do Convento de Chelas e a concluir também essa parte e também na zona do Beato. E mediante esses resultados será feita uma interpretação por pessoas especializadas nessa área e vamos meter depois uma licença para autorização de tratamento para essa remediação de solos, como se diz agora, que está a ser alvo de uma nova lei que saiu até após o concurso público internacional e que é mais restritiva por um lado, mas ainda está a dar os primeiros passos, o que existe de certa forma por vezes algum cuidado e uma aprendizagem permanente sobre isso. Agora é garantido que não serão depositados em aterros de inertes solos que possam estar contaminados, como é evidente. Agora, caso a caso, estamos a ver para onde é que serão levados esses solos. Não sei se foi a terceira questão, dos valores da parte da intervenção, que não o túnel os túneis provavelmente ditos. Eu também não referi nesta apresentação, nem era esse o objetivo, nós já temos um microtúnel construído aqui em Lisboa. Já tratámos da zona oriental e a Infante Dom Henrique tem um túnel de cerca de 320 metros de comprimento, com 1,5 metro de diâmetro, e que, ao fim e ao cabo, reforçou uma rede que estava deficitária naquela zona e que, portanto, permitiu, de certa forma, ter um à vontade maior em toda a zona do Parque das Nações e, portanto, esta é uma das obras dos chamados 50 milhões que ficam para gastar nessa situação. Temos mais situações, já foi feita uma recentemente, e o Sr. Presidente não está cá, da Rita de Santo António, uma parte de um arranjo estrutural do próprio coletor da rua de São José. Está em curso agora, e eu penso que em avançado estado de obra também, uma situação da Avenida de Berna, e há mais uma miríade de situações que têm a ver com a chamada rede conceptual. A nossa rede tem cerca de 6.500 km, a rede de saneamento. A rede conceptual são cerca de 170 km, ou seja, as maiores dimensões, quer da parte dos unitários, quer nos separativos, e efetivamente vamos fazer intervenções. Temos isso já praticamente catalogado, e nestes anos que nos afastam ainda de 2030, esperamos, se não for tudo, uma grande parte ser feita durante esse tempo. É uma obra que não está neste momento a ser tratada por esta equipa, mas está a ser tratada e bem, com certeza, pelo Departamento de Saneamento, e nós temos ajudado nesse sentido.
Bom dia a todos. Vão ficar admirados com a minha intervenção, aqueles que me costumam ver, porque hoje não é para zangar-me com qualquer coisa. É mesmo para, em primeiro lugar, dar os parabéns à equipa e dizer que este trabalho é um trabalho com... Estes senhores são muito resilientes, vão ser quase tão resilientes como o túnel. Ao longo de muitos anos desenvolveram um trabalho precioso, que hoje chega aqui. Parece-nos que ainda falta muito tempo e que tudo isto vai perturbar muito a nossa cidade, mas é por uma causa maior. Mas o importante é que estes senhores conseguiram aguentar todos os embates. E, portanto, eu estou muito esperançado que o túnel também vai aguentar tudo o que for necessário. E, portanto, em primeiro lugar, os parabéns à equipa, todo o trabalho desenvolvido. Parabéns à senhora vereadora pela forma como esta sessão está a acontecer e desejar-lhe as melhores felicidades naquilo que é um projeto que, tendo demorado o seu tempo a acontecer, com toda a maturidade da discussão técnica e o aperfeiçoamento da discussão técnica, em que o engenheiro Silva Ferreira, evidentemente, não menosprezando nenhum dos outros membros da equipa, teve um papel fundamental, informando-se, aperfeiçoando já os seus vastos conhecimentos, indo à procura das melhores práticas. Bem, não vou continuar, mas todos que aqui estamos nesta sala, se não todos, mas a esmagadora maioria, e para aqueles que não conhecem é que eu estou a dizer isto, é uma personagem incontornável deste processo e de muitos outros na Câmara de Lisboa, e, portanto, é importante também sublinhar isso. Mas dizia eu que o caminho feito até aqui é um caminho com muito trabalho de muita gente, até voluntários, como o engenheiro Silva Ferreira há pouco referiu. Houve voluntários, houve gente pelo gosto deste tipo de projetos, envolveu-se neles. E depois há aqui vários aspectos, e muito rapidamente, que eu gostava de sublinhar. Este projeto é um projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara de Lisboa, contra todas as expectativas. Estamos a falar de mais de 100 milhões de euros, em que não são, como foi aqui bem sublinhado numa das apresentações, não são à vista, e, portanto, todos aqueles que costumam dizer que na política só se aprovam coisas para embelezar e tal, aqui está uma prova exatamente do contrário. É algo que está enterrado, que não vamos ver, que só nos lembraremos dele se não funcionar. E, portanto, a não ser aqueles que têm a obrigação de o conservar. E, portanto, foi uma aposta por unanimidade, contra todas as expectativas, com muito dinheiro envolvido, em prol da cidade e em prol do combate às alterações climáticas. E essa é uma questão que eu acho fundamental aqui de ser sublinhada. E o Executivo anterior, que foi quem aprovou os projetos e quem fez o concurso, e tudo isto foi aprovado por unanimidade e com grande consenso. E, portanto, esse era o meu primeiro ponto a sublinhar. O segundo é desejar a toda a equipa da variação, o melhor sucesso, o sucesso deste processo agora de construção e de informação e, portanto, introduzindo a tranquilidade a toda a cidade sobre aquilo que é uma obra importante e que terá os seus problemas, mas que estamos todos juntos para os resolver. E, portanto, resta-me só desejar as maiores felicidades a todos. Cá estaremos para acompanhar e para valorizar o que está a ser feito e para estar no mesmo comprimento de ontem. Noutros projetos não estaremos de acordo e aí estaremos em desacordo e será normal que assim seja, por isso é que temos ideias diferentes. Neste há uma enorme unanimidade e vai ser conservada e vai ser intensificada e mostrada a todos. Muito obrigado. Se não houver mais ninguém, então se calhar encerramos a sessão. Parece-me que não há aqui mais ninguém. Sim, claro. Aqui o engenheiro Silva Ferreira, que é sempre orgulhoso da equipa, que vocês já perceberam que é incrível, não é? Portanto, todos nós já percebemos porquê. Pedia aqui que a equipa dele se levantasse para nós todos sabermos quem são. Levantem-se para ver quem é que são, a equipa que está a acompanhar isto. Os
E também vou pedir também, estes são os nossos... Este também faz parte da equipa, porque eu confirmo que está lá sempre no sítio, portanto, também faz parte. E também vou pedir aqui, aqui à equipa de comunicação, não sei se vocês também têm feito um trabalho, já entraram agora, não é? Portanto, estes são os maratonistas que já estão aqui há muito tempo, mas que entrou agora e que têm feito um trabalho excelente. Portanto, também aqui um aplauso à equipa de comunicação e às 6 pessoas, às 5 ou 6 pessoas que eu acho que estão aqui, que vão ser as pessoas que vão estar no telefone e que estão aí, pronto, muito bem. Agradeço a coragem. Vamos precisar de todos. E claro que é a nossa Gabriela Seara que tem sido fundamental para organizar isto tudo e para pôr isto e tem sido aqui uma força para conseguir que isto tudo esteja alinhado e a funcionar. Portanto, também para a Gabriela, aqui uma salva de palmas. E pronto, acho que isto já perceberam que isto só vai lá com todos, não é? Portanto, estamos todos juntos e vamos conseguir fazer aqui uma obra que vamos ficar todos orgulhosos.